brasileiro passa mais da metade do seu tempo na internet, seja para assistir filmes e séries, seja para fazer compras ou simplesmente navegar nas redes sociais. É fato que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Esse é o programa Na Onda da Internet. Em 2021, o número de lares com acesso à internet no Brasil chegou a 90%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Isso representa 65,6 milhões de domicílios conectados, ou seja, 5,8 milhões a mais do que em 2019. E esse boom no mundo digital tem atraído cada vez mais empreendedores. É o caso aqui do Eduardo Guimarães, um dos sócios da ConnectX Telecom. Eduardo, foi visando esse mercado tão promissor em crescimento que a Telecom surgiu? Olha, Bruno, a gente, quando se fala em telecom, a gente logo imagina grandes operadoras, né? Mas existe um mundo dos provedores regionais por trás disso, que hoje estima-se atende 60% da banda larga no país. Então, a ConnectX Telecom, ela surgiu em 2016 para entrar no mercado corporativo, para atender uma demanda que a gente viu de empresas que não eram bem atendidas no mercado, nas operadoras. Então, nós fizemos esse investimento, nós lançamos fibra aqui na cidade de Brasília e Goiás e nós começamos a atuar especificamente nas empresas no mercado corporativo. Então nós vimos nesse mercado a oportunidade de estar oferecendo um serviço diferenciado para o nosso cliente, que é o atendimento. Preço não dá para mexer muito, mas o atendimento nós conseguimos fazer diferenciado. E como é que surgiu, Eduardo, esse seu lado empreendedor? Voltando um pouquinho agora no passado, lá atrás, a ConnectX Telecom é a sua primeira empresa? Você já teve outras empresas? Você começou a empreender desde quando? Olha, eu já tive outras empresas em Belo Horizonte, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas o mercado de telecom, a ConnectX foi a primeira. Eu tenho um sócio, o Herbert, ele já vem desse mercado. Ele tem uma empresa do grupo familiar dele que atua no mercado de telecom prestando serviço, fazendo a parte de lançamento de fibra, manutenção. E aí ele chegou para conversar comigo, né? Algumas oportunidades surgiram, algumas empresas procuraram para montar um provedor. E ele se interessou, ele me procurou, a gente tem uma amizade de muito tempo. Eu sou engenheiro de formação, então a gente começou a analisar e estudar esse mercado de telecom. E assim, a conectividade hoje, ninguém vive sem uma conexão. Hoje você banco, plano de saúde, hoje tudo você está com tecnologia. Então a gente viu que existia essa necessidade e essa demanda para uma empresa. Foi quando ele me procurou, nós estudamos o mercado, tem o mercado corporativo, o mercado da pessoa física. Nós optamos por começar a empresa no mercado corporativo. Então, a partir de uma necessidade, a gente quis entrar nesse mercado, nesse desafio de conectar as pessoas. Nós somos uma empresa que tem que ser uma empresa boutique. Porque se oferecer o mesmo serviço de uma grande operadora, o cliente vai acabar optando pela operadora. Então, a gente faz um atendimento diferenciado. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente faz o monitoramento dos nossos clientes. Quando cai a rede do cliente, a gente tem um atendimento proativo. O nosso atendimento liga para o cliente. Quantas vezes alguém te ligou para falar que a sua conexão estava ruim na sua casa ou no seu trabalho? A gente liga para o cliente, a gente fala com ele, ele às vezes está falando, ele responde para a gente, estou fazendo uma manutenção aqui, sou eu mexendo, às vezes ele nem viu que tinha caído. Então assim, a gente faz um atendimento, nosso propósito é o atendimento diferenciado. E com isso nós temos conquistado um mercado que enxergou os provedores regionais antes tinham um certo, vamos dizer assim, preconceito, porque quem é a ConnectX? Quem é a provedora? Não, eu conheço a Vivo, a TIM, a Claro, as empresas grandes operadoras.
mas quem é ConnectX? Então, nós tivemos que superar uma barreira para entrar no mercado, mas depois que você entra, a pessoa vê o atendimento, a gente consegue ter vamos dizer, um crescimento. E como é que vocês conseguem identificar que, de fato, cliente X ou que empresa Y ficou ali sem um serviço? Bom, hoje você consegue, cada equipamento que você coloca no seu cliente, você consegue monitorar ele. Então eu consigo saber se aquele equipamento ele está online ou offline. Então eu tenho um sistema, a gente tem televisões que ficam no nosso monitoramento, onde se aquele equipamento, seja por falta de energia, seja por alguma manutenção do cliente, ou seja por um próprio problema na nossa rede, um rompimento de uma fibra, ele vai parar de receber, nosso sistema manda uma informação, aquele equipamento responde, a gente sabe que ele está online. Se ele para de responder, gera um alerta na tela. Fala, o equipamento do cliente tal parou de responder. É aí que a gente gera essa ligação para o cliente e aí a gente entra em contato com ele e fala, olha, o seu equipamento parou de responder. Aí que a gente vai pesquisar o que foi. Pode ser problema nele, pode ser problema na gente, mas inicia-se a atividade nesse momento, quando a gente para de receber a informação do equipamento do cliente. Eduardo, como é que você enxerga, você vê esse mercado de provedor regional no país? Olha, Bruno, é um mercado que tem crescido. A pandemia revelou... A pandemia, eu digo que ela abreviou um processo de conexão, de home office, que é uma tendência mundial. Já era em alguns países, né, Europa, da América do Norte, mas ela abreviou esse processo. Então, do dia para a noite, houve a necessidade das pessoas estarem conectadas dentro do seu lar, trabalhando. Então, abreviou esse processo das empresas estarem levando internet, qualidade do serviço, e as operadoras não dão conta de fazer. Aí entra a figura do provedor regional. O provedor regional foi um grande responsável por estar levando essa conexão até o cliente final durante a pandemia. Então, houve sim um crescimento muito grande e abreviou esse processo que eu acho que seria natural do home office. O provedor regional foi o grande responsável por isso. E não só isso, você tem regiões do interior do país, onde não são financeiramente vantajosas para as operadoras, mas para o provedor regional é. Então, hoje ele consegue levar conectividade para o interior do país. Você chega lá em cidades que não tem operadora, você vai no provedor regional. Então, assim, a importância dele nessa cadeia de conexão é algo... Eu te disse aqui, 60% da internet, da banda larga no país, é dos provedores regionais. Então, assim, tamanha importância deles nesse cenário aí de, vamos dizer assim, conectividade no país. Hoje o que a operadora tem acesso, a gente tem acesso. Então, tudo de ponta hoje que você tem de material, de equipamento, de cabos, de máquinas de fusão, tudo isso nós temos acesso ao que tem de melhor, de lançamento, de último lançamento nós temos acesso. Então, às vezes até mais rápido, tá? Porque é uma grande operadora. Então essa informação chega pra gente. Então assim, por a gente ter um processo de compra às vezes menos burocrático do que uma operadora. A gente consegue aqui, ó, essa máquina aqui chegou, foi um lançamento 2023, tem isso de inovação, eu quero. Não preciso fazer às vezes um processo longo de compra e tal. Então assim, o provedor ainda tem essa vantagem, ele é um consumidor imediato das tecnologias mais novas que tem. E falando em lançamento, soube aí, por meio de técnicos, que existe aí um aparelhinho chamado Overtec. Queria conhecer esse aparelho. O Overtec é uma fabricante de uma máquina de fusão. Nós vamos ali tá entendendo para quem está nos assistindo aí, entender como é que funciona o trabalho da equipe de campo. Como é que funciona assim, quando um cabo rompe, o que acontece? O que é feito? Quando o meu sinal cai lá em casa, o que a equipe está lá fazendo no poste? Então nós vamos ver ali como é que funciona a fusão da fibra ótica,
Eu digo que ainda é um processo meio artesanal, porque ele envolve um técnico que faz todo um processo. Trabalho vamos à verificar. mão, E isso é um artesanal. trabalho à mão ainda. Então nós vamos entender o que é essa função desse técnico de campo, que ele faz essa recomposição desse sinal. Vamos lá então conhecer o Overtec. A seguir, vamos conhecer o equipamento que ajuda e muito na manutenção do sinal da internet. E tem ainda o trabalho realizado por um gestor de tráfego. O programa Na Onda volta já. Estamos de volta com o programa Na Onda da Internet. No bloco anterior a gente falava aqui da questão da manutenção e das novidades desse mercado, o Overtec, que pelo que eu entendi, um equipamento, um aparelho que faz a fusão da fibra, e está aqui o Eduardo para nos explicar como é que funciona na prática esse serviço de manutenção, já que a gente sabe que pode estar sujeito a acontecer, né, Eduardo? Bruno, você levantou no último bloco que como é que funciona uma equipe de campo para fazer manutenção numa rede que a gente teve um rompimento. Então aqui eu estou na mão com um cabo, esse aqui é um cabo de fibra ótica, você tem os tubos aqui onde estão dentro das fibras, a gente consegue até visualizar aqui, ó, um tubo com 6 fibras óticas. Para facilitar o entendimento, nós vamos fazer ali a fusão em uma fibra. Então, é claro que isso aí vai variar, tem cabo de 6, 12, 24, até 288 fibras. Então aqui nós vamos exemplificar um processo para uma fibra ótica, como é que a equipe de campo faz para fazer a recomposição desse sinal. Então aqui, ó, ele coloca na máquina ele já para adiantar aqui o processo, ele já colocou um lado da fibra, ele colocou o outro lado para a fibra dentro da máquina e automaticamente a máquina realiza a fusão desses 2 pontos de fibra ótica. Gera aqui o resultado, que é o teste de perda. Então, essa é uma fusão que não está perdendo, não tem nenhuma perda nela. Ele vai agora abrir, vai colocar o protetor da fibra, vai fazer o aquecimento dele e esse protetor vai proteger, né, como o nome diz, proteger essa fusão. E esse equipamento, né, Eduardo, é o que tem mais de avançado, de moderno no mercado, podemos dizer isso? Sim, esse aí nós adquirimos esse equipamento em 2022, então assim, para efeito de fusão, ele é o que tem mais hoje de mais moderno no mercado. Olha, Bruno, vale. A gente entrou nesse mercado, como eu te disse, você tem um buraco aí de atuação que as grandes operadoras não conseguem entrar, ou por falta, né, não é falta de recurso, mas porque o Brasil é muito grande. Então você tem aí cidades hoje que ainda não são atendidas, não tem internet, ou uma internet de baixa qualidade. Então é um mercado que é uma realidade dos provedores regionais, é um mercado que ainda tem muito a crescer e ainda muito a melhorar a qualidade da nossa conexão. Então, para os empreendedores aí, eu digo que é um mercado atrativo. Obviamente, empreender muito trabalho, muita dedicação, mas você tem aí uma frente de trabalho muito grande para você atuar. Me corrija se eu estiver errado, a ConnectX Telecom hoje opera em 2 estados aqui da região centro-oeste, correto? Distrito Federal e Goiás. Isso. Onde é que a empresa quer chegar? Olha, a gente obviamente quer chegar no Brasil todo. Nós estamos fechando uma parceria com a Vetal, que é a empresa que comprou a rede da Oi. Então, assim, nós vamos estar habilitados para atender o Brasil todo. Obviamente com o pé no chão, porque para manter a qualidade você tem que, né, ter um crescimento sustentável, um crescimento orgânico, a gente quer, né, atuar dessa forma. Então, obviamente, chegar no Brasil todo, mas passo a passo. Quando você fala, né, Eduardo, desses clientes corporativos, você pode atender aí uma cadeia muito extensa, né? São vários os segmentos, né? Desde hospitais, a tribunais, a órgãos legislativos, enfim, é uma cadeia imensa, né? Todo mundo hoje que tem demanda por conexão, demanda por dados, a gente tem capacidade de atender.
sejam órgãos públicos, como você disse, hospitais, aeroporto de Brasília também, a própria Inframérica, nós atendemos também, colégios, você tem hoje plataformas de ensino online, então hoje os alunos estão conectados, às vezes com um tablet na mão, tendo aula com um serviço que está na nuvem. Então, hoje a internet virou um mundo que não tem fim, né? Tem clínicas, enfim, são inúmeros clientes aí que têm necessidade de conexão. Para a gente finalizar, Eduardo, para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para quem quer empreender nesse mundo virtual, além do atendimento diferenciado, além do serviço com qualidade, qual a dica, o recado, qual a mensagem que você deixa aqui para quem está nos assistindo e para quem quer empreender nesse mundo? Olha, trabalhar bastante. Acho que, como qualquer empresário, empreendedor, é um mercado que é bom, porque você tem essa demanda, mas é um mercado que às vezes não tem hora para terminar. Você não tem ali 18 horas, terminou. A conexão, você tem clientes que trabalham de madrugada. Então, eu digo assim, é uma dedicação exclusiva, mas nada diferente de vários empreendimentos e vários empreendedores que fazem já nesse país. Então, é muita dedicação, é um mercado que exige um investimento também, você está sempre reinvestindo para crescer. Você não pode parar e falar o seguinte, parei, agora eu só atendo Brasília. Não, você tem que estar sempre buscando crescer, então isso demanda investimento. Então, muito trabalho, investimento, mas é um mercado muito bom, você leva conectividade, você leva solução para o teu cliente, então é muito satisfatório para a gente também. É isso aí, persistência, resiliência, dedicação, profissionalismo. Aí são as dicas do Eduardo Guimarães, um dos sócios aqui da ConnectX Telecom. Eduardo, prazer te conhecer, sucesso sempre. Muito obrigado, Bruno. É isso aí. Lá na ConnectX Telecom, a gente veio parar aqui na Mente Mestra, essa empresa especializada em marketing digital e tráfego de dados. Em 2020, em plena pandemia, o comércio eletrônico no Brasil registrou 13,2 milhões de novos clientes digitais e faturou 81 bilhões de reais, segundo a EbitNet, empresa referência em inteligência para e-commerce. Só para vocês terem uma ideia, comprar pela internet tornou-se um hábito cada vez mais comum aqui no Brasil. Além disso, o país registrou um faturamento histórico de 182,7 bilhões de reais só no ano passado. E foi justamente visando esse mercado, com o olho nesse mercado, que o Victor Vilela, ele que é proprietário aqui da empresa, apostou. Foi isso, né, Victor? Exatamente. A gente iniciou a nossa operação em 2016, atendendo vários negócios locais aqui de Brasília. E a gente começou o trabalho como gestão de redes sociais. E depois a gente migrou e foi evoluindo para a questão da gestão de tráfego pago, que é justamente a gestão dos anúncios online dentro do Facebook, Instagram, Google e YouTube. E hoje a gente consegue ajudar esses empresários a conquistar mais clientes. Só para quem está em casa nos assistindo, Victor, vamos explicar um pouquinho melhor como é que funciona essas vendas online. Muito se fala em marketplace, em e-commerce. Para quem ainda não entende ou para quem ainda não se habituou ou não se acostumou com esse mercado, como é que seria isso na prática? Olha, as vendas online elas são muito importantes para qualquer empresa. Qualquer empresário ele consegue investir em anúncios online. Hoje em dia é muito acessível investir em anúncios online. Com simplesmente cerca de R$5 por dia você já consegue investir dentro do Facebook, Instagram, Google, YouTube. Você consegue colocar uma arte, um vídeo, colocar realmente uma peça publicitária para chamar a atenção do usuário que está navegando na rede social e você consegue levar ele da rede social para o seu site para fazer uma compra ou pegar aquela pessoa que está navegando, trafegar ela para o WhatsApp para ela tirar uma dúvida e comprar. Então por isso que veio o nome tráfego pago. Você está pegando o usuário que está navegando na rede social e você está fazendo o tráfego dele, o deslocamento dele da rede social para o destino final, que é uma conversão valiosa para o cliente. Só para entender um pouco melhor, eu preciso comprar um ferro elétrico. Antigamente, e isso eu falo aí de
15, 20 anos atrás, a gente tinha que, de fato, ir fisicamente a uma loja, presencialmente, e fazer a compra daquele produto, seja um ferro elétrico, seja uma televisão, uma máquina de lavar. Hoje, com toda essa inovação, tecnologia, basta apenas um clique, seja do meu notebook, do meu tablet, do meu celular ou do computador, que eu posso fazer essa compra e receber em casa, é isso. Exatamente. Isso é o marketplace, isso é o e-commerce. Exatamente. Eu gosto muito de explicar sobre a questão da venda online através do funil de vendas. Aqui eu trouxe esse exemplo, que é o funil de vendas. Aqui a gente tem pessoas navegando nas redes sociais, pessoas que costumam entrar no Instagram, ficar olhando o feed do Instagram, ficar olhando os stories, a pessoa que consegue navegar ali pelo YouTube para tirar uma dúvida, por exemplo, qual é o melhor ferro de passar? E aí o tráfego pago ele é exatamente você achar a pessoa no momento certo que ela já deseja comprar aquele produto. Então, a pessoa que digitar no Google ou no YouTube, por exemplo, ferro, qual o preço, é uma mídia de intenção, a pessoa já tem intenção em comprar aquilo. Então, quando você está investindo, você aparece no topo do Google, a pessoa lá pode clicar. Então, aqui, ó, primeiro passo, a gente chamar a atenção da pessoa. Você vai chamar a atenção através do anúncio que você configura no Google, que vai estar no topo do Google. Então, você paga para estar entre os primeiros do Google. E aí depois entra o engajamento, que a pessoa ela vai engajar com o seu site, por exemplo, ela vai tirar as dúvidas, vai ver a descrição daquele ferro. E depois entra a conversão, que é onde a pessoa ela consegue decidir a forma de pagamento, se vai ser Pix, se vai ser cartão de crédito, se vai ser boleto. E aí depois a etapa final, que é o fundo do funil, é o cliente final, né? Que é a conversão mais importante aí pra gente, é conseguir captar esse cliente. Para quem quer, Vitor, empreender, investir em gestão de tráfego pago em uma empresa de marketing digital, é preciso muito recurso, o investimento é alto, como é que é? Olha, o Facebook é uma plataforma americana, né, dos Estados Unidos, e eles têm um valor mínimo de $1. Então, varia em R$5 e pouco, hoje em dia varia nesse valor. Então, cada campanha você consegue fazer com no mínimo cerca de R$5,50 hoje em dia, mais ou menos, você já consegue ter uma campanha. Então, isso é um valor mais acessível, que a pessoa ela consegue estar investindo R$5 por dia, levando pessoas para o WhatsApp, levando pessoas para o perfil do Instagram para ganhar mais seguidores. Então, no Google é um valor até um pouco mais baixo, acredito que através, acho que uns R$2 por dia você já consegue investir no Google, levando pessoas para o seu website. Então, é um valor que vale a pena você investir, mesmo se você tiver pouco, porque você já vai começar a construir sua presença digital e você vai acumulando esses dados em tráfego. Então, eu sempre converso com o meu cliente, olha, o tráfego pago é como se fosse uma bola de neve. Você vai investindo e ela vai acumulando, você vai tendo mais visibilidade e cada vez que o tempo passa, você vai conseguindo reter mais visitantes no site, por exemplo. E aí entra a estratégia do remarketing, que quando você consegue ter, por exemplo, 1.000 visitantes no site, você já consegue atingir essas pessoas novamente. Então você pode fazer uma mensagem mais direcionada, mais segmentada. Tipo, olha, você que já visitou meu site, eu tenho uma promoção especial para você. Compra aqui agora, entra no meu site ou fala aqui comigo no WhatsApp. Então, assim, vale a pena começar e quanto antes começar, melhor. Quanto antes começar, melhor, porque a tendência é que o tráfego pago fique mais caro ao longo dos anos. Retorno financeiro é viável, é bom, vale a pena investir nessa área? Olha, vale muito a pena investir nessa área. Eu tenho já clientes que já conseguiram faturar assim, mais de R$70 mil em menos de 7 dias com infoprodutos. Tem vários clientes que investem todos os meses e conseguem vender seus produtos e tirar realmente uma margem. A gente percebe que, por exemplo, no mercado automotivo, tem clientes hoje nossos na área de carros seminovos que conseguem investir mesmo um valor menor e ter um retorno muito grande de mensagens no WhatsApp, que são oportunidades, e essas pessoas acabam saindo com carros. No mercado imobiliário, tem clientes que conseguem investir no marketing, no tráfego pago para vender apartamentos e conseguem com pouco valor ter um retorno muito maior. Mas isso não é só útil para os grandes empresários, isso é útil também para os pequenos empresários. Então, quando você coloca o seu anúncio na internet, você está aparecendo. Então, tem muito mais chance das pessoas comprarem o seu produto. E aí você tem que analisar o custo por cliente, né? A gente chama de CAC, né? Custo por aquisição de cliente. Então, você tem que analisar quanto que eu estou investindo em anúncios
e quanto que isso está gerando de novos clientes. E aí você faz a conta, mas realmente investir em anúncios é muito importante para você ganhar visibilidade e aumentar seu faturamento. E além de toda essa satisfação, Vitor, da clientela, dos seus clientes e a mente mestra? Olha, a gente está num momento muito bom assim da empresa, né? A gente conseguiu evoluir para focar exatamente hoje em infoprodutos e atendimento de gestão de tráfego pago. A gente também tem outros serviços, mas esses dois são o foco principal da empresa. Lançamento de infoprodutos, que são produtos digitais, que são cursos online, mentorias, e isso realmente tem um retorno muito positivo para a empresa. E também atendimento de negócios locais, projetos, a gente atende alguns clientes e isso realmente trouxe a minha independência financeira. Eu sou muito grato à gestão de tráfego pago e eu recomendo para meus amigos e para as pessoas que eu não conheço. Eu recomendo, olha, aprenda sobre tráfego pago, que isso vai ser útil para a sua vida. Por isso eu decidi compartilhar meu conhecimento nas redes sociais, produzo conteúdo, né, nas redes sociais para ajudar outras pessoas, para despertar o desejo nelas também entrarem nesse mundo. Da mesma forma que isso me ajudou, eu quero que ajude outras pessoas também. É isso aí. No próximo bloco, vamos conhecer a importância da rede sobre uma carreira musical e as novas fronteiras oferecidas pela internet para a comunicação de massa. O programa Na Onda volta já. E é no meio desse cenário, dessa paisagem exuberante que o programa Na Onda segue falando sobre a importância da internet na vida das pessoas, na vida de quem quer empreender. Afinal, o mercado digital é o espaço na internet que reserva uma série de oportunidades para as empresas e também para os empreendedores. E foi buscando as plataformas digitais que a cantora, que é essa artista independente, a Malu Coelho, viu aí uma oportunidade de divulgar o seu trabalho e, claro, expandir o seu negócio. Foi isso mesmo, né, Malu? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso de receber aqui e conhecer um pouquinho aqui da sua história de sucesso, a história dela que começou em 2019, a gente aqui ao lado dela, a gente a vê tão novinha. E de fato, ela é novinha, tem 20 anos de idade, mas que começou cedo, viu aí na música, nesse mundo artístico, uma oportunidade de não só de crescer, mas também de seguir a carreira profissional, não é isso, Malu? Exatamente. Então, desde 2019, eu comecei com a carreira, comecei lançando músicas nas plataformas digitais e tem sido, assim, um desafio, né? Porque, querendo ou não, a internet é onde a gente atinge mais as pessoas, a gente consegue chegar a mais pessoas, mas ainda assim é um meio um pouco difícil, complicado, mas a gente está levando. Quando a Malu fala em desafio, de fato, um desafio que foi não só para ela, mas que para todos, para o mundo no geral, né? Por conta justamente da Covid-19, da pandemia que assolou não só o Brasil, mas todo o mundo, e a internet foi de fato uma ferramenta muito importante para as pessoas poderem aí divulgar os seus trabalhos, isso em diversos segmentos, né, Malu? E ainda é muito importante, né? Porque veio a pandemia, então foi o único meio que a gente teve de realmente conseguir divulgar o trabalho. Mas hoje, querendo ou não, eu acredito que as pessoas estão bem mais assíduas assim na internet, estão bem mais presentes, né, na internet. Então, você vai ouvir uma música, às vezes você prefere ouvir uma música ali no seu aplicativo de música preferido do que ouvir no rádio, no carro. Então, as pessoas têm usado bem mais dos meios da internet para, enfim, ouvir música, divulgar o trabalho, entre outros, né? É muito mais simples do que se imagina, né? Sim. Fazer aí um lançamento em uma plataforma digital, né? Sim, para fazer um lançamento, a única coisa que você precisa, para além da música gravada, né, é de uma distribuidora. E as distribuidoras são todas digitais. Então, eu uso bastante a OneRPM. Eu só cadastro a minha música de forma gratuita e eles lançam para mim, eles que fazem esse contato com todas as outras plataformas. Então, eles que vão enviar para o Spotify, para o Deezer. Eu não tenho esse trabalho de ter que ir uma por uma mandar um e-mail. Então, eles que fazem isso.
Vocês artistas, Malu, músicos, compositores, têm uma vantagem que é o pré-save, né? Também. Eu queria que você explicasse pra gente o que é que seria. Seria, eu, como leigo, não sou do mundo artístico, do mundo da música, mas pelo que eu entendo é você fazer, digamos assim, um barulho da música que você quer lançar, é isso? Na verdade, o pre-save, quando você faz o pre-save, você está salvando a música antes dela ser lançada na sua playlist, na sua biblioteca. Então é como se você fosse lá na livraria, você escolhesse um livro, esse livro ainda não foi lançado, mas você fala, eu já quero ter ele aqui na minha biblioteca, então você vai lá e guarda. E aí quando ele é lançado, o próprio Spotify te avisa, olha, a música foi lançada, você salvou ela, venha ouvir. Então é uma forma também muito boa de divulgação. Então quando a gente tem o pre-save, quando você está fazendo o pre-save, você ajuda o algoritmo a entender que aquela música é relevante. Então, se muitas pessoas fazem o pre-save, o que o Spotify entende? Nossa, muitas pessoas estão interessadas em ouvir essa música quando ela lançar. Então, o próprio Spotify ajuda nessa disseminação da música, né? Nessa divulgação. Então, para além das pessoas que já tinham salvado, ele também divulga para outras pessoas. Só pra gente trazer um exemplo aqui para quem está nos assistindo, para o nosso telespectador aqui do programa Na Onda no Canal Empreender, eu queria que você nos exemplificasse aqui, nos trouxesse um exemplo na prática do impacto da internet na sua vida, nas suas canções. Por exemplo, eu tenho uma canção que já alcançou tantas mil visualizações, ou foi compartilhada, ou assistida, ou ouvida por milhões de ouvintes em todo o país e no mundo. Exatamente, eu tenho uma canção que chama Vai Vai, ela está disponível em todas as plataformas e ela conta com mais de 600 mil plays. Então é um marco assim para mim, né? Foi muito importante para mim ter atingido esse número e somando todas as outras canções também que estão disponíveis já passa de 1 milhão de plays. Então são números que eu tenho acesso graças à internet, né? Foi tocado em mais de 100 países também. Tem até uma história muito legal de uma cantora que ela canta na Coreia. E assim, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas aí, como ela canta na Coreia, né, ela é brasileira e canta lá, ela foi num pub um dia e ela ouviu a música. E aí ela procurou na internet. A Vai Vai. A Vai Vai. Ela ouviu em português, tocando na Coreia. Aí ela procurou, viu quem era que cantava, né? Ela me achou e ela me marcou no Instagram. Então ela falou, olha, a sua música tá tocando aqui na Coreia e tudo mais. Então assim, é uma loucura, né? Porque se fosse sem a internet, eu nunca teria chegado, né, tão longe, né? É verdade. Eu nunca saberia, por exemplo, que eu fui parar na Coreia e talvez eu nem tivesse chegado lá sem realmente o poder da internet. Então, realmente causa um impacto, traz um impacto muito positivo na minha carreira, na minha vida. E tanto de pessoas também que me procuram, às vezes, por mensagem, falam, nossa, eu ouvi sua música, e ela fez a diferença, nossa, me emocionou. Então, realmente muito importante. Eu quero que antes da gente encerrar esse nosso bate-papo especial, nesse cantinho maravilhoso, eu queria que você desse aí uma palhinha para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para o nosso telespectador do programa Na Onda, aqui no canal Empreender. Claro, da canção Vai Vai. Por favor. Vamos lá. Sei lá, quando tu me aparece, tudo fica estranho. O mundo gira diferente, acho que eu tô sonhando. Isso tudo é novo pra mim, até porque nunca deu certo antes gostar de alguém tanto assim. Te ver sorrindo antes, depois, durante. Então vai, 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 volta só pra me dizer que você quer me ver. Eu sei que eu te quero mais, 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 mais do que eu posso ter. Então vai, 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 volta só pra me dizer que você quer me ver. Eu sei que eu te quero mais, 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 mais do que eu posso ter. Que linda, parabéns, Malu. Obrigada. Malu, é isso, pra gente finalizar, é um sonho seu desde criança que você conseguiu realizar, tá conseguindo realizar
E que fique a dica, né, para quem está em casa nos assistindo, para aquela pessoa que sonha em ser cantora, para aquela pessoa que sonha em ser artista, é nunca desistir dos sonhos, né? E fazer e começar. O segredo é começar e começar com as ferramentas que a gente tem em mãos, né? Como assim você começou, né, Malu? Eu gosto de falar que não tem como dar errado se você fizer até dar certo. Então é isso. Dar as caras mesmo, não ter vergonha. Aparecer, porque minha mãe sempre fala pra mim, quem não é visto não é lembrado. Então, eu falo, minha filha, vamos postar vídeo, vamos fazer. Minha mãe me incentivou muito a começar. E foi assim, comecei, hoje tá dando muito certo, lançando cada vez mais músicas. E é isso, vai dar certo. É isso aí, gente. Se você não começou, comece. Comece como a Malu começou, iniciou a trajetória dela nas plataformas digitais. Tá aí a internet, o mundo está conectado. Malu Coelho, um prazer te conhecer, um pouco da tua história aqui, tão jovem, 20 anos de idade, mas já sabe o que quer, decidida. A gente ouviu aí um pouco da canção dela, a canção Vai Vai, que está arrebentando e que vai arrebentar muito mais, vai cruzar aí as fronteiras do nosso país e que chegue essa música linda, essa bela canção a milhares de ouvidos em todo o mundo. Malu Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Na Onda do Canal Empreender. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. A noite começar a cair, olhe pro céu, agradeça e peça mais coragem. O mercado de podcasts segue em expansão e já ocupa a 5ª colocação no ranking mundial. Aqui no Brasil, são mais de 34 milhões de pessoas que são ouvintes de podcasts, o que representa cerca de 8% da população de todo o país. E foi pensando nesse mercado, nesse nicho de mercado, nessa plataforma digital, nesse conteúdo em áudio, que a gente está aqui hoje em um podcast para conversar com um cara que também vê no podcast uma forma de divulgar o seu trabalho. A gente está aqui com o Gilbert de Angelis, ele que é advogado, ele faz parte de uma comissão de empreendedorismo da OAB local do Distrito Federal e também empreendedor. É isso, né, Gilbert? É isso. Seja muito bem-vindo, Bruno. Prazer conversar com o seu público, prazer receber esse programa tão especial no nosso espaço de gravamos esse podcast. Gilbert, de fato, né, a internet, o mundo digital revolucionou o mercado como um todo, né, principalmente com a chegada da pandemia, isso não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. De fato, essa crise sanitária, que graças a Deus a gente já está vivendo um momento pós-pandemia, né, ela ficou para trás e agora a gente enxerga aí uma retomada de todo a economia, de todos os segmentos de mercado como um todo, né? Com certeza. Foi um período muito difícil para todos nós, período marcante, tanto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de pessoas que infelizmente perderam a vida, pessoas que perderam seus familiares, mas também negócios que ficaram parados e a sociedade que viveu um período de trauma coletivo. Felizmente esse período está ficando para trás e é preciso agora seguir em frente e encarar essa nova fase da nossa vida e guardar as lições e a memória desse período. A partir de que momento, Gilbert, você enxergou nesse formato de conteúdo em áudio que mais parece uma rádio, mas só que não, né? Porque acaba que a pessoa pode ouvir a qualquer hora, né? A partir de que momento que você teve essa sacada de eu preciso dessa ferramenta tecnológica para avançar com os meus negócios? Interessante a pergunta, porque eu tenho um histórico familiar interessante no sentido de que minha família é, em boa medida, de advogados, profissionais do direito, mas também de comunicadores, profissionais do jornalismo. E eu acabei unindo um pouco essa veia, tanto do direito quanto do jornalismo, e sempre tive esse apego pela comunicação. Veio ali, quando estávamos encaminhando para o final da pandemia, veio o interesse em produzir conteúdos para a internet. Iniciei um canal no YouTube, à época chamado Viver Direito. Nesse canal nós gravávamos algumas dicas para advogados, gravávamos entrevistas, mas era uma versão ainda preliminar. Essa ideia foi avançando e chegamos finalmente ao podcast, que lançamos recentemente, que é um formato que muito me agrada. Acredito que agora sim está num caminho bem mais interessante, tanto para quem produz, quanto para o público que acompanha esse conteúdo.
E como é que é essa mistura, Gilbert, de mesclar aí assuntos do juridiquês, do direito, com assuntos da comunicação, né? O que é que sai dessa mistura aí? Isso é muito interessante, porque o que a gente buscou? Meu irmão, Guilherme de Ângeles, é professor de comunicação, é jornalista e eu sou advogado. Então buscamos essa mistura com dois olhares, os dois são professores, cada um na sua área, e buscamos o quê? Olhar temas do dia a dia com enfoque da comunicação e com enfoque do direito. Veja, o direito está em tudo, e a comunicação também. Uma partida de futebol tem os seus aspectos jurídicos. Um relacionamento, um matrimônio, um casamento, relação com o filho, o direito está presente em todos os cantos. O que a gente faz? Traz assuntos que são do interesse da coletividade, assuntos atuais e interessantes, mas dando um enfoque da comunicação e do direito, para que as pessoas possam ver a influência desses assuntos nas suas vidas cotidianas. Esse é o nosso trabalho. Então já gravamos aqui sobre direito de família, gravamos sobre futebol, falamos sobre pessoa com deficiência, sobre as novas tecnologias do mercado de trabalho, enfim, muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que o pessoal que tiver a oportunidade de conhecer, acredito que vai gostar. Gilbert, você como especialista da área jurídica, que pontos o empreendedor ele deve se atentar na hora de se utilizar dessas plataformas digitais, até mesmo do próprio podcast aqui, ao qual a gente está conversando? Bacana. Primeiro é interessante você pensar como que será a produção desse conteúdo. Vamos imaginar assim, estamos atuando com uma produtora que oferece a estrutura, produz para você e você é o dono daquele espaço? Que é o caso aqui. É o caso aqui. Nós temos uma parceira muito relevante que está aqui conosco e que produz os nossos conteúdos aqui em Brasília com excelente qualidade. Então o que nós fazemos? Há uma relação, há um contrato. Há um contrato entre uma empresa que oferece um tipo de serviço para o produtor de podcast, mas há dentro do podcast outros contratos. Contrato entre os produtores para definir quem são os donos daqueles direitos autorais. Um podcast que tenha sucesso, ele terá monetização. Seja uma monetização por meio do Spotify, por meio do YouTube e outras plataformas, a monetização pode ser muito alta. Se não tiver um bom acordo entre os produtores do conteúdo, isso pode acabar em litígio. Aqui a gente pode pensá-los como sócios, de fato, que estão a produzir um conteúdo. Então eles têm bem definido quem é o dono, qual é a porcentagem, em que condições, isso faz diferença. Questão de patrocínios. Nós, no momento em que temos patrocínios, temos novas relações jurídicas, novos contratos. E isso muda muito, porque no podcast basta uma frase mal colocada para você perder patrocínio, para você perder apoiador, para você romper com sócios, inclusive, por discordar da opinião dele ou por ter algum tipo de litígio em razão disso. Então tem todo um aspecto jurídico em torno do patrocínio, da produção, da sociedade que é feita. É de se pensar também do ponto de vista da regularização. Se você vai buscar um patrocínio público, você precisa ter um CNPJ, precisa participar, eventualmente, dos meios de acesso a esses incentivos, questão tributária, enfim, são muitos os aspectos jurídicos, e é aquilo que a gente falou no início, o direito está em tudo. E ele está também, com certeza, na produção desse conteúdo. E o empreendedor tem que sempre pensar esses aspectos, porque faz muita diferença. Para aquele que ainda tem dúvida, receio, ainda mais nesse período que o Brasil viveu, passou, que foi o da pandemia, muita gente disse que ficou desempregada, muita gente com dificuldade em retomar a vida profissional, da importância do empreendedorismo, já que a gente sabe que existem mais de 40 milhões de brasileiros que são empreendedores, mais de quase 15 milhões de microempreendedores individuais, da importância da pessoa se formalizar, de se profissionalizar aqui no país. Com certeza, é uma pergunta de grande relevância e temos que entender o seguinte, se você está buscando empreendedorismo por uma necessidade, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Então, aquela raça, aquela garra que o brasileiro tem, você tem. Agora, é preciso buscar conhecimento, é preciso buscar informação,
Porque se você não entende o custo do seu produto, você está vendendo, mas está tendo prejuízo. Se você não entende os tributos que são devidos, estará sujeito a uma fiscalização e terá problemas que poderão levar ao fechamento do seu negócio. Então, informação, conhecimento é absolutamente fundamental. Não importa qual é a sua atividade, por menor que seja, por mais simples, é absolutamente essencial. E por isso temos no Brasil uma série de instituições que ajudam, busquem essas instituições, busquem tomar conhecimento e utilizem as redes sociais, também a internet e as ferramentas que te ajudam. Tenha isso em mente, porque isso é transformador. Tenha sempre a busca pelo aprimoramento e ao mesmo tempo entenda o potencial que tem. Porque se você consegue organizar a sua atividade num formato adequado, a sua chance de sucesso é muito maior. E eu tenho certeza que você que está empreendendo quer alcançar o sucesso. Então vamos fazer da forma certa, vamos buscar os elementos essenciais e acredite no seu potencial. Eu acho que isso é absolutamente essencial para um empreendedor, é confiar. Corrigir erros, porque o empreendedor erra muito, mas ele erra, corrige rápido, melhora, evolui, erra de novo, corrige, melhora, evolui, e a gente vai ficando cada vez mais preparado para enfrentar esse mundo que é desafiador, mas que eu tenho certeza que você é capaz de superar. É isso aí, assim como o Gilbert e o irmão dele fizeram, invista nas redes sociais, invista nas plataformas digitais, seja no canal do YouTube, seja em um canal do YouTube, seja no Spotify, seja no próprio podcast. Faça como eles fizeram. É isso aí, né, Gilbert? É isso, desejo a vocês muito sucesso, estamos juntos, o que precisar, contem conosco. E a dica final, não desista dos seus sonhos. É isso. E é desse espaço onde se produz notícia, informação, conteúdo de qualidade que a gente encerra mais uma edição. Esse foi o programa Na Onda da Internet e até o próximo programa. Até lá!